Danilo Figueira, nascido em Vitória da Conquista, na Bahia, tem 55 anos e é esposo da pastora Mônica Figueira. Os dois são pais de Monique e Gabriel. Escritor, conferencista e pastor sênior da comunidade cristã de Ribeirão Preto há mais de 30 anos, onde tem exercido um ministério profético e de ensino, liderando a equipe pastoral juntamente com sua esposa. O dom de ensino da palavra de Deus é latente em toda a sua obra, e sua forte ênfase na formação de liderança o levou a se tornar um grande conferencista pelo Brasil e no exterior. Escritor do best-seller O Fazedor de Discípulos, da série Liderança para a Última Colheita e do recente Liderança Acima da Média, Danilo tem dedicado os seus dias em cumprir o mandamento da ressurreição: fazei discípulos. Além de edificar sua igreja local através de seu ministério profético, também idealizou a estratégia evangelística denominada Casas de Paz, onde milhares de vidas são alcançadas por Jesus através do discipulado e multiplicação celular que tem revolucionado inúmeros ministérios em nossa nação e no exterior. Agora, pastor Danilo Figueira, na Primeira Igreja Batista de Pirajuí. Ok, então já vou entrar na segunda parte, que é uma palavra que eu tenho para repartir com você, e que tem muito a ver com o tema desse livro, Fazedor de Discípulos, mas vai lhe ajudar a compreender quão importante é fazer discípulos e como é que se faz discípulos. Esse é o plano A de Deus. E o plano B? A gente que inventou. O B, o C, o D. Deus tem um plano, o plano A. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 30, para ler comigo apenas 3 versículos, 37, 38 e 39. Gênesis 30, do 37 ao 39. E aqui eu já vou me desculpando, porque pode ser que alguém já tenha recebido essa ministração, porque essa é a palavra que eu mais prego pelo Brasil. Por onde eu vou, eu compartilho essa palavra, porque ela tem um poder de síntese muito grande. Mas mesmo que você tenha ouvido, eu sei que Deus vai avivar ou que vai trazer algo novo para a sua vida hoje. Está escrito assim: tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se. E conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias, listadas, salpicadas e malhadas. Confere, está na sua Bíblia também? Certamente. Bom, eu quero usar esse episódio aqui como uma parábola viva. É uma história real, mas que vai nos dar uma noção do que Deus quer fazer. Nós temos um grande desafio, irmãos, compartilho com vocês, tanto os pastores quanto os líderes que estão aqui. Multiplicar a igreja. Quantos sabem que multiplicar não é uma opção? Eu espero que você saiba que fazer a igreja crescer não tem a ver com tornar o nosso nome célebre. Tem a ver com cumprir o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Porque aos que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus sempre pensou em multidão. A primeira ordem, você se lembra que inaugurou os ouvidos do ser humano. Lá no Éden, Deus criou o homem, o formou do barro, soprou fôlego de vida. E quando o Adão abriu os olhos assim diante do seu Criador, o que foi que Deus disse? Primeira palavra. Que lindo, a cara do papai. Foi isso que Deus disse? Não foi. Não foi, embora Adão fosse a cara do papai. O que Deus disse foi: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Deus nunca abriu mão disso. Nunca. Mas não se trata apenas de multiplicação, de crescimento. Porque são filhos semelhantes a Jesus. Vou repetir o texto de Romanos. Aos que dantes conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem de Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mas muitos irmãos
de qualquer jeito? Não, muitos irmãos que trazem a imagem de Jesus Cristo. Então nós precisamos de crescimento, nós precisamos de quantidade, nós precisamos de qualidade. Essas duas coisas precisam andar juntas. Eu me lembro de um tempo no meu ministério, bem no começo do meu ministério, em que alguém me convenceu que eu precisava optar. Alguém me disse, olha, Danilo, você precisa escolher se você vai ter uma igreja com qualidade ou com quantidade. Porque as duas coisas não andam juntas. Se você quiser quantidade, ok, você vai ter uma igreja cheia, mas o povo vai viver de qualquer maneira. E se você quiser qualidade, você vai ter que abrir mão de uma visão assim muito conquistadora, porque você tem que se concentrar na vida de cada pessoa. E eu engoli aquilo. Eu achei que fazia sentido. E eu falei, então eu quero uma igreja de qualidade. Porque eu quero um povo santo para apresentar ao Senhor. Pessoas comprometidas com a palavra. Gente que tem uma aliança. Bom, graças a Deus que esse engano não perdurou por muito tempo na minha vida. Porque não só o meu pastor, aquele que me adotou, que é o meu pastor ao longo de 20 e tantos anos, mas também os exemplos que eu comecei a ver e também o que eu enxerguei na palavra me disseram que as duas coisas podem e precisam andar juntas. Então é multiplicar um povo santo, é multiplicar um povo comprometido. E a única forma que nós temos de ganhar a nossa nação. Porque só a quantidade não é suficiente. Eu não sei se te incomoda, mas nós temos, sei lá, 40, 50 milhões de crentes no Brasil. É muita gente. Mas esse volume de evangélicos ainda não foi suficiente para mudar a fibra moral da nossa nação, concorda? A gente já tem boa influência na política, pelo volume que somos, e porque saímos da toca também. Mas ainda assim, alguns dos escândalos que temos são protagonizados por crentes evangélicos. Então, algo está errado. Me incomoda muito sermos tantos e continuarmos sendo conhecidos como o país da corrupção, o país da imoralidade, o país da prostituição infantil e tantas outras coisas. E buscando a Deus sobre isso, e perguntando por que, Senhor, Ele me levou anos atrás a esse texto, que parece não ter nada a ver com o que nós estamos falando. Eu vou colocar uns óculos em você aqui, para que você enxergue como eu quero que você enxergue. Tá bom? Tudo bem? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é uma relação entre dois pastores. Aqui em Gênesis 30. Tem dois personagens principais, e os dois são pastores. Tem o pastor Jacó e o pastor Labão. Vocês já ouviram falar desses dois pastores? Eles são pastores mesmo, pastores de ovelha. Não é? Jacó cuida de ovelhas, Labão vive de ovelhas. E aqui já começa a diferença entre os dois, porque eles são muito diferentes. Os pastores Jacó e Labão são muito diferentes. Jacó é pastor porque ele tem um chamado, ele tem ascendência. Jacó é filho de pastor, Jacó tem um chamado de Deus na sua vida, e tudo que ele faz é para dar cumprimento ao propósito de Deus. Ele é um homem que busca ao Senhor. Ele não é um oportunista. Labão não. Labão também é pastor. Como eu disse, ele vive de ovelhas. Literalmente, ovelhas são o seu negócio. Para Labão, o que vale é curral cheio. Porque curral cheio significa poder, dinheiro e status. E nesse momento aqui, eles têm que chegar a um acordo, porque Jacó serviu a Labão, que era seu sogro, você conhece a história. O pastor Labão não é gente muito boa, né? E eles tiveram que ter uma conversa de decisão. E dessa conversa ficou acordado o seguinte: bom, Jacó, a partir de hoje, continue cuidando das ovelhas, mas a partir de hoje, as ovelhas que nascerem listadas, salpicadas e malhadas serão suas. As ovelhas que trouxerem marcas na sua pelagem serão suas, Jacó. As ovelhas que nascerem sem marcas, com a pelagem uniforme, serão minha, Labão. Gente, você não precisa ser um geneticista, um veterinário, um especialista para saber que Jacó, ele ficaria por baixo nesse acordo. Porque as ovelhas tendem a nascer com a pelagem uniforme, não é? Pelagem marcada é recessivo.
vai nascer muito menos no natural. Concorda comigo? Quando você vê uma foto, ou vê literalmente um rebanho de ovelhas, quase sempre elas são todas de uma mesma pelagem, sem manchas, sem marcas. Mas aí Jacó teve uma inspiração sobrenatural. Não tente fazer isso em casa, porque não vai funcionar. Ok? O que Jacó fez? Jacó entrou no mato. É isso que está escrito aqui, nós lemos. Eu só estou colocando com as minhas palavras, o óculos. Né? Jacó entrou no mato e ele colheu algumas varas. E ele gastou um tempo trabalhando as varas. O objetivo dele era multiplicar rebanho com marcas. Mas ele gastou tempo trabalhando varas. Ele pegou um instrumento cortante, um canivete, e ele começou a descascar as varas, fazer manchas nas varas. Depois de feito esse trabalho, ele fincou as varas num lugar onde o rebanho se reunia. Bem justo num bebedouro de água. E como o propósito era multiplicação, ele deve ter colocado uma música romântica, não é? Meia luz, porque precisava estimular o love das ovelhas. Né? Mas importante mesmo eram as varas. E acontecia um milagre, algo que a ciência não vai explicar. Não é? Porque as ovelhas namoravam com os cordeiros ali, concebiam olhando para as varas. E quando, meses depois, nascia a ovelhinha, o cordeirinho, ele vinha todo salpicado. E assim o rebanho de Jacó passou a crescer mais do que o rebanho de Labão. Uau, que tremendo! E o que isso tem a ver conosco? Tudo. Porque esse é o nosso desafio. Nesse volume enorme de 40, 50 milhões de evangélicos, tem rebanho de Labão e tem rebanho de Jacó. Tem curral cheio de ovelhas sem marca e tem igreja que tem padrão. E nós precisamos, é o nosso desafio, irmãos, infelizmente eu tenho que dizer isso, nós precisamos virar o jogo, porque o volume que nós temos não impacta a nossa nação, porque boa parte desse volume é de gente que diz que ama Jesus, que professa o Evangelho, mas que vive uma vida sem testemunho, sem o fruto do Espírito. Eu costumo dizer que um crente sem testemunho produz mais prejuízo ao reino de Deus do que uma legião de demônios. Porque ele é um propagandista contra o Evangelho. Ele diz de um Evangelho que não se manifesta na vida dele. O que falta na vida desse crente? As marcas do Cordeiro, as marcas de Cristo, o fruto do Espírito. Você está comigo? Então nós precisamos virar esse jogo, porque não adianta a gente sair batendo do peito e dizendo que somos milhões e milhões. Nós precisamos ser milhões de pessoas que revelam o reino de Deus na sua vida. Rebanho com marcas. E eu estou à vontade de falar aqui, porque eu sei que eu estou numa igreja do pastor Jacó. Aqui ninguém está no púlpito por oportunismo, porque não tinha nada para fazer na vida. Estamos servindo a Deus, e eu acredito que os pastores aqui e pastoras, servindo a Deus porque temos um chamado, porque temos uma paixão, porque temos um propósito. Agora, ok, como é que a gente vai virar esse jogo? O que foi que Jacó fez para que o rebanho se multiplicasse com marcas? Bem, o que Jacó fez foi exatamente o que Jesus fez. Porque Jesus também veio com a mesma missão, gerar um rebanho com marcas. Ele pensava em multidões. Mas Jesus gastou 3 anos. O ministério de Jesus foi muito curto. 3 anos. E naqueles 3 anos, claro, ele estava sempre no meio das multidões, servindo as pessoas, e pregando e orando pelos enfermos. Mas o principal, o horário nobre de Jesus não era na multidão. Era em 12 homens. Era numa equipe, na verdade, um pouco mais que 12, porque além daqueles 12 havia mais alguns e umas mulheres que estavam sempre com Jesus e eram seus discípulos. E Jesus gastou tempo com eles. Em Marcos capítulo 3 diz que ainda no começo do ministério de Jesus, no começo, ele não era famoso ainda, não tinha multidões o perseguindo.
no começo do ministério de Jesus, quando ele tinha apenas atraído uns poucos. Depois de uma noite de oração, ele desceu do monte, ele chamou para junto de si os seus primeiros seguidores, e entre eles separou 12. E a Bíblia diz assim, e ele os chamou para estarem com ele, e para enviá-los a pregar e a expulsar demônios. Presta atenção, ele os chamou. Fase 1, para estarem com ele. Fase 2, para enviá-los. Fase 1, para estarem com ele, relacionamento. Fase 2, para enviá-los, propósito. Isso foi uma das coisas mais importantes que Jesus fez. Claro, a mais importante foi morrer por nós e ressuscitar. Mas Jesus gastou 3 anos formando um grupo de homens. Essa é a chave. Jacó queria o rebanho multiplicado, mas ele gastou um tempo preparando, preste atenção, referências, as varas. Esse rebanho precisa de referências para se multiplicar. Eu preciso gastar tempo formando as referências. E aí, olhando para a história de Jacó, tem alguns conceitos aqui que, se nós entendermos, nós vamos ser bem-sucedidos em cumprir a maior ordem que pesa sobre nós, depois daquela de amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. É o mandamento da ressurreição. Eu chamo assim. Jesus, depois de vencer todos os nossos inimigos, porque ele venceu o pecado na sua carne, ele venceu a morte na sua ressurreição, e na carne e na ressurreição ele pisou sobre Satanás, então ele venceu todos os nossos inimigos. Diga aleluia. E desse lugar de vitória completa, Jesus se manifestou, já ressuscitado. E qual era a conversa dele, depois da ressurreição? Ele dizia, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você quer que eu traduza? Quem manda aqui, e em qualquer lugar que você imaginar, sou eu. Amém? E já que toda autoridade me foi dada no céu e na terra, eu tenho um mandamento para vocês. Qual é o mandamento? Ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É um mandamento. É universal, é para todo crente, não é para os pastores, não é para alguns, é para todo crente. Fazei discípulos. Obviamente, para fazer discípulos, você primeiro precisa se tornar um discípulo. E aí, queridos, fica muito bem ilustrado, tanto no ministério de Jesus, quanto na história de Jacó, alguns conceitos importantes. O primeiro desses conceitos é o conceito, se você está anotando, seria bom que anotasse, conceito de maleabilidade. Maleabilidade. Você sabe o que é isso? Uma coisa maleável é uma coisa, o quê? Flexível, tratável. Porque o texto que a gente leu diz que Jacó tomou varas verdes. Jacó tomou varas verdes. Lá em Ribeirão Preto é verdes. Aqui é verde também? Então é verde. Eu sou um baiano criado no Pará e já há 33 anos em Ribeirão Preto. Então, eu sou uma mistura disso tudo. Mas o importante é que você entenda que as varas precisam ser verdes. Por quê? Porque varas verdes são tratáveis, são maleáveis. Se Jacó tivesse se concentrado em varas secas, ele teria encontrado a resistência das varas, algumas delas se quebrariam na sua mão, ele gastaria o seu tempo e não conseguiria o seu propósito. E aqui talvez eu vou dar uma chave para os pastores e para os líderes. Nós ficamos muito entusiasmados quando encontramos pessoas talentosas. E nós damos preferência aos talentosos. Eu não tenho nada contra talento, eu também gosto de gente talentosa. Mas se eu posso te dar um conselho, pelo que leio na palavra, pelo que pratico no meu ministério, dê preferência aos flexíveis. Dê preferência aos ensináveis, dê preferência àqueles que não estão cheios de si, dê preferência àqueles que te reconhecem como um instrumento de Deus, para chamá-los para a sua vida. Foi o que Jesus fez. Eu às vezes fico pensando, puxa vida, Jesus veio estabelecer uma equipe com uma ambição de conquistar a terra.
Ele tinha 3 anos para fazer isso. Se fosse eu, bom, eu ia procurar encurtar o caminho. Onde é que eu vou angariar os membros da minha equipe de líderes? Eu acho que eu vou a uma escola rabínica de Jerusalém. Já pensou? Jesus chega lá na porta de uma escola, a principal escola rabínica de Jerusalém, bate lá e diz, olha, quem são os principais alunos aqui? Os que têm mais Bíblia na cabeça. São esses aqui, me dê esses 12, porque aí já é meio caminho andado. Jesus não fez isso. Jesus foi a Galileia dos gentios. Jesus foi buscar pessoas simples, pescadores, camponeses, gente que não tinha grandes virtudes, não eram santos, na verdade estavam se convertendo. E qual era a única, na verdade, o único teste que Jesus fez com eles? A capacidade que eles tinham de se submeter. A flexibilidade, a maleabilidade. Jesus chegava e dizia, vem comigo. E eles iam. Eram pessoas dispostas a mudar de mente. Pastores, não se iludam, nem todo mundo que está na igreja de vocês está disposto a mudar de mente. Nem todo mundo está a fim de ser formado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, porque vós sois carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Você precisa encontrar pessoas que têm tábuas de carne no coração e não tábuas de pedra. E uma vez que você encontre essas pessoas, você precisa produzi-las. Vós sois a carta de Cristo, produzida por nosso ministério. E os pastores estão tão ocupados com tanta coisa e eles não estão fazendo o principal. Porque o principal deveria ser você trazer para dentro da sua vida algumas pessoas. Você não pode trazer a igreja toda, você não pode trazer uma multidão, mas você precisa trazer para dentro da sua vida algumas pessoas. Lembra do processo? E Jesus os chamou para estarem com Ele, para conviverem, para que eles tiverem acesso ao relacionamento com Jesus. Porque discipulado só se faz com relacionamento. Na verdade, discipulado é relacionamento. Discipulado não é um programa da igreja, não é uma classe. Eu às vezes entro numa igreja e eu vejo classe de discipulado, eu fico logo interessado, esse assunto me interessa. Tudo bem, você pode fazer uma classe para apoiar o discipulado, mas discipulado é, acima de tudo, relacionamento, porque você vai transferir para essa pessoa as marcas que estão em você. Não é apenas ensino formal, é transferência de vida. Foi o que Jesus fez. Lembra da oração sacerdotal de Jesus? Falando dos 12, Jesus disse, Pai, eu me santifico para que eles sejam santificados na verdade. Ou seja, a minha santidade tem um propósito, ser transferida para a vida dos meus discípulos. Está comigo, não? Então, irmãos, onde estão as varas verdes do seu rebanho? Escolha algumas. Jesus escolheu 12. E traga, assuma, ponha dentro do seu carro, porque, sabe, um discípulo precisa não apenas ouvir o estudo bíblico da semana, ele precisa saber como é que um crente se porta no trânsito. Está marcado nossa viagem daqui a pouco. Esse aí já aprendeu. Pessoas maleáveis. Comece por aí. Sabe, às vezes nós estamos buscando grandes estratégias de crescimento da igreja. Comece chamando para junto de si pessoas que querem aprender com você. Pessoas que olham para você e dizem, você tem algo de Deus, eu quero me submeter. Olha essa palavra, submissão. Submissão. Ou seja, é alguém que olha para mim e diz, eu reconheço que você tem uma missão, que é me meto debaixo. Eu aceito. São os discípulos. Uma coisa frustrante é você querer fazer discípulo com alguém que não tem coração de discípulo. Você vai gastar o seu tempo, a sua energia, e não vai conseguir resultados. O segundo conceito, que está ilustrado aqui, que é muito importante, é o conceito de diversidade.
Diversidade. Essa palavra tem sido mal usada por aí, mas ela é muito importante. Ela realmente é uma expressão do reino de Deus. Diversidade. Porque o texto diz que Jacó tomou varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. As varas eram diferentes. As pessoas podem ser diferentes. O discipulado não é um programa no qual a gente anula a personalidade das pessoas e as produz em série. Algumas igrejas, desculpa aí se a sua mente identificar, a culpa é sua, eu só vou dar um exemplo. Mas algumas igrejas são caricatas, porque as pessoas, os líderes auxiliares, eles são um arremedo do líder principal. Até os cacuetes e o sotaque são copiados. Se você pensou em alguém, o problema é seu. Irmãos, eu não fui chamado para formar Danilinhos. A Mônica diria, graças a Deus, basta um. Eu não fui chamado para transferir a minha personalidade, os meus gostos. Tem gente fazendo absurdos em nome do discipulado. Tem gente governando, manipulando, usando pessoas para si. Isso não é o que Jesus nos mandou fazer. As pessoas, elas têm as suas características. E nessa diversidade existe riqueza. É o que a Bíblia chama de multiforme sabedoria de Deus, ou multiforme graça de Deus. Isso é libertador, irmão. Porque significa que se você é daqueles caras que chamam a atenção, sanguíneo, você chega na festa e em 2 minutos está todo mundo à sua volta. Bem-vindo, você pode ser uma referência no reino de Deus. Mas quer dizer também que se você é uma pessoa super tímida, introvertida, que chega na festa e ninguém percebe e provavelmente não vai perceber, ainda assim você tem tudo para ser uma referência no reino de Deus. Significa que se você é um cara que teve a oportunidade de encher a sua cabeça com cultura, com estudos, se você tem muito recurso intelectual, cultural, glória a Deus, você pode ser um apóstolo Paulo da nossa geração. Mas quer dizer também que se você é uma pessoa simples, que mal consegue ler, que estudou muito pouco, ainda assim, você pode ser um modelo no meio de uma igreja como essa. Amém? A gente tem cada modelo na nossa igreja. Você não daria um tostão furado por eles quando eles chegaram. Alguns eram bandidos, mas agora são líderes, são modelo. Eu sempre, quando falo dessa questão de diversidade, eu me lembro de uma senhora. Ele pensou e falou. Acho que ele não devia ter feito isso. O que foi que Jesus disse? Jesus disse assim: até quando vos sofrerei, homens de pequena fé? Gente, vocês querem que eu traduza isso? Até quando vos sofrerei? Jesus estava literalmente dizendo para os discípulos: gente, vocês são sofrimento para mim. Porque eu já estou ensinando há tanto tempo, vocês não aprenderam certas coisas. Discipulado é sofrimento também. Você está afim? Tem um pastor amigo meu que tem uma versão, uma interpretação apócrifa daquela passagem da tempestade. Esse pastor é muito brincalhão, é pastor da nossa igreja lá em Belém do Pará. Ele diz que Jesus já estava tão cheio, tão cansado dos discípulos, com as suas briguinhas para ver quem era o maior, com João e Tiago mandando pudinzinho através da mãe, falando: olha, quando chegar no teu reino, um à minha direita, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus, naquele dia da tempestade, cansado, depois de um dia de ministração, ele olhou para os 12, olhou para o barquinho, olhou para a tempestade se formando. Os 12, barquinho, a tempestade. Ele falou assim: pessoal, entra no barquinho. Essa vez eu não vou não, vai só vocês. Quem é líder aqui sabe que já sentiu vontade. Você já sentiu vontade de botar os caras no barquinho e falar: vai,
Some. É ou não é? Aí diz esse meu amigo que Jesus foi orar e o pai falou, mas e os seus discípulos? Ele falou, mandei para o barco. O pai falou, mas esses são os que eu te dei. Aí Jesus teve que ir correndo sobre as águas para buscar os caras. Mas é um processo também de dor, porque é um processo de transformação, querido. O que não dói é ficar do jeito que está, e não dói. Acomodou. Entendeu? Bem, deixa eu terminar aqui. Mas até onde vai isso aí? Esse processo vai até onde? Discipulado é eterno? Não. Ele vai até atingir o objetivo. Diz que Jacó lhes removeu a casca em riscas abertas, olha que coisa linda, deixando aparecer a brancura das varas. Uau! Quer dizer que o processo é cavar, ferir, inclusive, formar, até quando? Até que a brancura, que brancura? O que está dentro. Porque o que está fora a gente já sabe, é casca, é carne, mas o que está dentro é virtude. Vê se a minha teologia está certa. Você se converteu já, né? Você se converteu. Quando você se converteu, o Espírito Santo, que é Deus, veio habitar em você. Correto? Uau! Se o Espírito Santo, que é Deus, habita no crente, habita em você, significa que todas as virtudes de Deus estão dentro de você. Ou seja, o amor de Deus está dentro de você. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. O poder de Deus está aí dentro de você, irmão. A paciência de Deus está aí. Eu não sei porque sempre quando eu falo da paciência, o pessoal fala, está tudo aí. E qual que é o problema? O problema é que está dentro. Está dentro, tem que vir para fora. E vem para fora através do discipulado. Então, quando as virtudes vêm para fora, quando o fruto do Espírito aparece, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio, você é uma referência. Sabe, quando as marcas do Cordeiro estão visíveis na sua vida, você é um modelo. Você é uma vara pronta. Agora vem o último conceito que eu preciso repartir aqui antes de terminarmos. Que é o conceito de exposição. Exposição. Porque Jacó, então, diz que as suas varas em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim, escorchadas, ou seja, descascadas, trabalhadas, pôs ele em frente do rebanho. Porque se essas varas se tornassem uma referência e fossem guardadas, elas não produziriam nenhuma influência, nenhum resultado. Mas elas foram expostas, elas foram colocadas à frente do rebanho. E aqui está um novo desafio que nós temos, que é de formar as pessoas, mas de desafiar, motivar as pessoas a assumirem a liderança. Porque muitos até aceitam ser trabalhados em Cristo e tem um bom testemunho. Mas quando você fala, você vai liderar, não. Ainda estão com aquele conceito antigo de igreja, onde alguns lideram. Na igreja, todos devem liderar, porque todos devem formar discípulos. E fazer discípulos é liderar alguém até a maturidade. Então, obviamente, aqui nesse grupo eu não preciso gastar muita saliva com isso, porque se vocês estão aqui é porque praticamente todos já são líderes. Talvez alguém está aqui de penetra, porque o pastor deixou ontem, o pastor falou, todo mundo pode vir. Então não tem penetra aqui não, só tem líderes que já são líderes e líderes que ainda não descobriram que serão líderes. Mas você precisa querer, você precisa aceitar o desafio de se expor. E é muitas vezes disso que as pessoas têm medo de se colocar como referência, de serem escrutinadas. Porque a partir do momento em que você é colocado como referência, outros vão olhar para você. Outros vão copiar você. É uma grande responsabilidade, mas que precisa ser assumida. E o nosso grande desafio é isso.
colher varas verdes, varas diferentes, trazer para junto de nós, descascar as varas. E uma vez que as varas já apresentem as virtudes necessárias para a qualidade do rebanho, que as varas sejam enviadas, que as varas sejam expostas e que elas assumam a liderança. Pastor, não tenha medo de compartilhar a liderança com pessoas confiáveis. Quem são as pessoas confiáveis? As talentosas? O que prega muito? Não. Os que aceitaram o processo da formação. Não espanaram, não foram para a igreja da esquina, continuaram com você, porque de fato queriam a vida de Deus que está na sua vida. Se nós conseguirmos fazer isso, irmãos, nas nossas igrejas, em alguns anos nós vamos virar o jogo no Brasil. E o rebanho de Jacó, milagrosamente, será maior do que o rebanho de Labão. Amém? Glória a Deus! Já falei demais, mas você recebeu cada palavra, dá para ver na sua cara, mesmo coberta por essa máscara horrível. E eu peço que você coloque tudo o que você tem nesse projeto. Eu volto a dizer, fazer discípulos é o plano A de Deus, e Ele não tem plano B. Nós podemos ter estruturas, e temos, nós podemos ter programas, e temos, mas a igreja é edificada sobre a base dos relacionamentos. Quanto mais relacionamentos nós tivermos, relacionamentos com propósito, nós seremos mais parecidos com a igreja de Jerusalém que conquistou a sua geração. Quanto menos relacionamentos, quanto mais estruturas, nós vamos nos parecer mais com a igreja de Roma, que não transforma o mundo para o reino de Deus. Deu para entender? Fique em pé, por favor, eu quero orar com você.